Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Estamos de volta aos episódios regulares e começamos por falar sobre cães. O convidado é José Almeida Melo, que é juiz de exposições caninas internacionais e criador de cães da raça Basset Hound, tendo já criado 15 cães campeões do mundo e vencido em 1995 o prémio máximo da exposição canina mundial, no que foi uma das únicas vitórias de um português nesta competição. Estive algum tempo na dúvida sobre com que tema retomar o podcast e acabei de forma mais ou menos inconsciente por ir parar a um que me tem estado mais próximo desde a pandemia, em que tenho passado mais tempo em casa, visto que tenho duas cadelas, uma da raça pastor belga e outra setter irlandês. Este tema é, claro, especialmente interessante para quem teve ou quer ter cães, mas diria que também o é para qualquer pessoa que se interesse pelo mundo natural, por animais em geral, ou até mesmo por história ou geografia, visto que este tema toca todos esses aspectos de uma forma ou de outra. Como é que costuma acontecer quando pego em temas diferentes, acabei por me dar conta que o tema tem muito mais que se lhe diga do que parece à primeira vista, e por isso decidi gravar 2 episódios com 2 convidados diferentes. Um mais sobre as diferenças entre raças, este que vão ouvir, e outro, que vão ouvir no próximo episódio, sobre o comportamento, treino e bem-estar. Neste episódio, com José Almeida Melo, tentei tirar partida da experiência do convidado enquanto criador e juiz de exposições internacionais e falámos sobretudo dos vários tipos de raças que existem, e são quase 400 no total, das suas diferentes funções, da história de cada raça e do comportamento típico e até do aspecto das várias raças de cães. Na verdade, embora o ser humano tenha vindo há milhares de anos a aplicar uma seleção artificial sobre a espécie canina, selecionando os cães com melhores características para diferentes funções, a verdade é que as raças, tal como as conhecemos hoje, têm uma origem muito mais recente do que possa parecer. Foi só na Inglaterra do século XIX que começaram a surgir exposições caninas e com elas um movimento que levou à organização e ao apuramento das diferentes raças e que originou com ele a maioria das raças que conhecemos hoje. O standard das exposições de cães é hoje definido pela Federação Cinológica Internacional, que divide as raças de cães em 10 grupos diferentes. Por isso, começamos o episódio a percorrer essa lista de 10 grupos de raças para tentar organizar um pouco as ideias e compreender o que distingue os diferentes grupos de raças, que vão desde os cães pastores aos cães de caça, passando pelos cães de guarda e até pelos cães de companhia. Falámos então do que distingue os vários tipos de raça em termos de história, da função e do seu aspecto. Uma nota, logo no início da descrição, o José enganou-se e começou pelo grupo 2, o dos cães de guarda, em vez do número 1, dos cães pastores. Por isso não estranhem quando ouvirem, o convidado logo depois clarifica. A partir desta espécie de taxonomia das várias raças, nestes 10 grupos, a conversa levou-nos a falar sobre as raças portuguesas, e são várias, e sobre uma série de outros temas. Falámos sobre o exagero que houve no apuramento de algumas raças e que gerou cães com sérios problemas de saúde, como é o caso do Bulldog, que até tem dificuldade em respirar. Falámos também do movimento que existe hoje anti-corridas de cães, corridas de galgos. Falámos ainda das chamadas raças perigosas, das vantagens e desvantagens de escolher um cão rafeiro, ou ainda da tendência recente de cruzar propositadamente cães de raças diferentes, seja com objetivos estéticos ou objetivos funcionais. Antes de avançarmos para o episódio em si, queria deixar aqui uma espécie de anúncio de classificados. Estou neste momento à procura de um novo editor de som para o 45 Graus. O Martim Cunha Rego, que tem feito um ótimo trabalho nos últimos 2 anos, vai ter de sair, e por bons motivos, e por isso preciso de alguém que assegure que os episódios mantêm a qualidade de edição que, julgo, distingue o 45 Graus no espaço dos podcasts portugueses. O trabalho de edição de som é algo que não é muito visível, aliás, é tanto melhor quanto menos se notar, mas é essencial para assegurar que cada episódio tem um som de qualidade, para resolver problemas que muitas vezes surgem na gravação e, sobretudo, para transformar uma gravação inicial em bruto, que vem sempre cheia de interjeições, repetições e redundâncias que são próprias da oralidade, no episódio final em que só conste o filé mignon, chamamos-lhe assim, da conversa. O perfil da pessoa que estou à procura para o 45 Graus é de alguém que tenha experiência com software de edição de som, mas também, ao mesmo tempo, interesse e sensibilidade em relação aos temas que abordo no podcast. Aliás, este último aspecto é, de certa forma, até o mais importante, porque em termos técnicos, a edição de um podcast deste tipo é relativamente simples. O mais difícil é muitas vezes ter a sensibilidade para saber, por exemplo, o que cortar em cada conversa e, crucialmente, o que não cortar em cada conversa. Por isso, se conhecerem alguém que tenha este perfil e que possa ter interesse neste projeto, enviem por favor um e-mail para 45graus@gmx.com. Obrigado.
Para já, deixo-vos então com esta conversa. No próximo episódio, como disse há pouco, falaremos também de cães, mas mais numa lógica de comportamento, treino e bem-estar. Estarei à conversa com uma investigadora da Universidade do Porto e que é também treinadora e que tem feito investigação nesta área. Por agora, deixo-vos então com José Almeida Melo e com este episódio a que chamei Cães como Nós, parafraseando o excelente título de um livro de Manuel Alegre. Comecei a nossa conversa fazendo ao convidado a seguinte pergunta: de onde é que veio o cão enquanto espécie? O cão começa há muitos milhares de anos. Está provado que o cão descende do lobo cinzento. E, a partir daí, avançamos até à atualidade e, portanto, até a todas as raças. Mas sabe-se que foi há cerca de 14.600, 15.000 anos que há, digamos, vestígios em que cães foram sepultados com os seus donos. Exato. Mas há cerca de 30.000 anos já há vestígios de cães domesticados. E o cão foi o primeiro animal domesticado pelo homem. E a principal razão, como penso que é um pouco óbvio, e de onde vem o cão, porque o cão vem do lobo cinzento, foi uma questão de defesa. Nessa altura havia muitos animais ferozes que atacavam o homem e o homem necessitava de um animal para o proteger. E foi essa a razão da domesticação do cão. Sim. Ou seja, os primeiros cães eram cães de guarda. Eram cães de guarda, exatamente. A partir daí foram-se criando laços entre o homem e o cão que são por demais conhecidos. O cão é um animal que se dedica inteiramente ao seu dono. Por muito mau que seja o dono, o cão perdoa-lhe sempre. E realmente é uma característica muito nobre do cão. É um animal, ao contrário de outros animais domésticos, e não tenho nada contra os gatos, mas, por exemplo, se compararmos o cão com o gato, as festas que um cão faz ao seu dono quando ele chega à casa não são as mesmas que um gato faz. Um gato também faz, mas são diferentes. E, portanto, essa é a razão que levou a que o cão tivesse um lugar muito especial na vida do homem. Com os anos a passarem, e agora vou dar um salto muito grande, vou passar para os egípcios. Nós vimos que os faraós tinham uma raça que atualmente ainda existe, que é o Pharaoh Hound, que está presente nos seus túmulos, nas suas esculturas. Existe o Pharaoh Hound, ainda existe, é uma chamada raça primitiva, uma das raças... Pois como o cão de Canaã, não é? Exatamente, o cão de Canaã. Temos outro cão também dessas raças primitivas, oriundo da África, que é o Basenji, que é muito engraçado porque é um cão que não ladra. É um cão que não ladra. Curioso. Não é assim tão estranho porque os lobos não ladram, não é? É uma exatamente dos cães. Exatamente. Estes não uivam, fazem uns sons um pouco esquisitos, como um gargarejar, assim, uma situação, digamos, um som um bocado esquisito, mas não ladram. E, portanto, a partir daí, e principalmente a partir do século XVIII, XIX, o homem... E anteriormente, o homem foi criando, na altura não podemos chamar raças, eram tipos de cães, o tipo de um cão para caça, havia cães de companhia, e foi criando raças com específicas funcionalidades. Porque, como sabe, o homem precisava de caçar coelhos e tinha que criar um cão e, digamos, apurar a raça de um cão específica para a caça ao coelho. E outros tipos de caça. E por isso temos, hoje em dia, cerca de 380 raças espalhadas pelo mundo. 380, embora depois creio que elas não estão todas reconhecidas em todo lado, não é? Não, reconhecidas, por exemplo, nós em Portugal temos 11 raças caninas, 2 delas ainda não estão reconhecidas a nível internacional. Estão reconhecidas a nível nacional pelo Clube Português de Canicultura, que é o cão do Barrocal Algarvio e o Barbado da terceira. O cão do Barrocal Algarvio é um cão do 5º grupo, do grupo dos primitivos, e é um cão de caça, e o Barbado da terceira é um cão de gado, é um cão de pastor. E, portanto, todas as outras raças portuguesas estão reconhecidas. E as raças portuguesas são essencialmente raças funcionais. Portanto, todas as nossas raças foram criadas pelos nossos antepassados com um determinado objetivo funcional. Seja ele de caça, seja ele de guarda, seja ele de trabalho, como por exemplo, muitas pessoas não sabem, mas o cão d'água português foi criado
na região sul de Portugal, no Algarve, para ajudar os pescadores na lide da pesca. Sim. O cão d'água português vem de que... De cães, porque ele é aparentado vagamente com o labrador, por exemplo, não é? Portanto, com os cães com os retrievers, não é? Com os cães não, é e não tanto. Está mais ligado também com o barbet, com um cão francês, um cão d'água. Portanto, o cão d'água fazia o quê? Ele estava no barco e ia buscar o peixe à água, basicamente. O cão d'água, basicamente, era um cão para guardar o barco do pescador e, além disso, era um cão que, na pesca ao atum, os barcos faziam o cerco, os pescadores com as lanças apanhavam o atum para o barco, não é? E normalmente os últimos peixes que não eram apanhados pela lança, os cães atiravam-se à água e iam buscar esses atuns. Engraçado. Pois, é curioso, mas então eles tinham uma dupla função de guarda, e de ir buscar. Exatamente, porque o cão d'água português está no 8º grupo, onde estão os retrievers. Portanto, ok. Também. Então, para não confundir quem está a ouvir e a mim próprio, vamos aos... Mas ao mesmo tempo não tentando ser muito passador, vamos aos grupos, não é? Que grupos é... Qual é a taxonomia dos cães? Existem atualmente 11 grupos, sendo que o 11º grupo é o grupo onde estão as raças que ainda não estão reconhecidas oficialmente pela Federação Cinológica Internacional. E aí, portanto, estão raças... Independentemente da função. Exatamente. Portanto, aí, digamos, há uma, entre aspas, salada de raças. E, portanto, o primeiro grupo são os cães de guarda e proteção, onde está, por exemplo, o nosso cão da Serra da Aires e também o barbado da terceira, que ainda não está reconhecido. Depois, no segundo grupo... Desculpe interrompê-lo. Nos cães de guarda, portanto, estarão... Só um Doberman, por exemplo, estará nesse Exatamente. Grupo. Segundo grupo estão os cães de guarda e proteção. Portanto, está um Doberman, está o nosso cão da Serra da Estrela, está o Rottweiler, enfim, está o Boxer, está o Dog argentino. Portanto, são as raças que foram criadas pelo homem para uma determinada função. Por exemplo, o Doberman, penso que é subejamente conhecido, que foi criada pelo Sr. Doberman. Exato. Que precisava de um cão que guardasse a sua casa e, portanto, apurou essa raça. Quando nós falamos de cães de guarda, por exemplo, porque o Doberman é um cão muito mais recente, não é? Da raça claro. terá quê? 150 anos, 100 anos? Nem isso, pensa isso, à volta disso. Mas os cães de guarda originais eram os cães que, bem, no limite eram as primeiras raças de todas, não é? Como nós dissemos há bocado. Mas foram desenvolvidos para guardar gado, não é? Ou seja, para proteger... Para guardar gado e não só, para guardar os seus proprietários, para guardar em casas... desde o início. Desde o início. Depois é que dos cães de guarda se foram apurando raças com, digamos, objetivos e funcionalidades diferentes. Porque dentro dos cães de guarda existem cães com enormes, são os cães de pastor, por exemplo. Fala-se também muitas vezes no Border Collie, que é um cão extremamente inteligente, é um cão de pastor. E, mas não está portanto, nesse grupo, está? No primeiro grupo, exato. Sim? Estamos a falar do segundo já. Sim. Está no primeiro grupo. Aqui são os cães de guarda. Agora então, mas vamos lá. Primeiro, qual é o primeiro e qual é o segundo? Primeiro grupo são os cães de pastor. E aí está ok. Os serradeiros e os bordas. E segundo grupo são os cães de guarda. Exato. Agora confundi está um pouco. O pastor belga também, no primeiro. No primeiro grupo, Sim. exatamente. As 4 variedades do pastor belga. Exato. Portanto, estávamos a falar do segundo grupo, são exatamente os cães de guarda e proteção, onde, portanto, estão os cães que foram feitos, foram desenvolvidos e foram apurados essas raças para a guarda ou das casas, das propriedades ou mesmo dos rebanhos. A raça mais recente portuguesa, reconhecida pela Federação Cinológica Internacional, é o cão de gado transmontano, que é um cão com porte muito grande e que é originário de Trás-os-Montes. E exatamente foi desenvolvido pelas populações dessa região para guardar o gado dos lobos. Exato. Porque, como sabe, em Trás-os-Montes ainda há lobos. E é muito engraçado ver, porque quando chegamos, quem visita essa região, quando chegamos a essa região, começamos a ver os cães na sua funcionalidade. Portanto, os cães estão deitados,
a guardar os seus rebanhos. E isso realmente, cada vez mais, é algo que deve ser valorizado, a funcionalidade do cão. E nunca deve ser esquecida a sua funcionalidade. Sim. E quando se apuram raças e quando se criam raças, deve-se ter sempre como principal objetivo a funcionalidade da raça, não caindo e não indo para exageros. Estéticos, exatamente. E quando eu digo exageros estéticos, falo em tipo. Há uma coisa que nós chamamos o tipo, que é, digamos, uma pessoa olha para um cão e tem que ver que ele tem umas determinadas características da raça que o definem o seu tipo, e esse tipo não deve ser exagerado. Eu há pouco tempo dizia que nós não devemos ir nem o 8 nem 80, nem um cão ter pouco tipo nem muito tipo. O tipo é o fenótipo, no fundo, ou seja, Exatamente. é o aspecto exterior do cão, Exatamente. não é? Se está ou não conforme àquilo que... Exatamente. Por exemplo, o bulldog inglês, o estalão, o standard, a descrição do cão ideal da raça dizia que a cabeça quanto maior melhor. E chegámos a um ponto em que não havia praticamente partes normais no bulldog inglês. Sim, isso é muito falado ultimamente, não é? Sim. Exatamente. Mas voltando, digamos, aos grupos, depois temos o terceiro grupo, que são os terriers. Ora, os terriers foram essencialmente criados para caçar ratos em casa, nas casas, nas propriedades e, portanto, são um tipo de cão que foi criado essencialmente com essa função, para caçar roedores nas casas e nas propriedades dos seus donos. Sim. E são, na esmagadora maioria, são raças inglesas. Sim. Desde o Fox Terrier ao Scottish Terrier. Para raposas, ou não? Não, o Fox Terrier é essencialmente para ratos em casa. Curioso. Então, porque é que tem Fox no nome? Porque depois também é usado também para isso, mas originalmente, mais para a caça à raposa, são mais os Foxhound. É mais um hound e não terrier, o terrier. Há imensos terriers que vão desde o Scottish Terrier da Escócia ao Staffordshire Terrier e, portanto, foram criadas em várias regiões de Inglaterra. Curioso. Porquê é que isso não surgiu nos outros países? Também tinham problemas com ratos, imagino. Tinham, mas não. Sabe que os ingleses sempre foram, digamos, entre aspas, especialistas na criação de cães. E uma grande parte das raças foi desenvolvida pelos ingleses. Muitas delas que foram importadas, por exemplo, a raça que eu crio, que é o Basset Hound, os primeiros cães foram importados de França nos finais do século XIX para a Inglaterra e foram os ingleses que os desenvolveram. Depois, o quarto grupo é um grupo um bocado sui generis, porque é um grupo onde, na realidade, só está uma raça, que são os baixotes. Os mais conhecidos, as pessoas todas conhecem por salsichas, os Steckel, que é uma raça alemã, onde existem 3 tamanhos e 3 tipos de pelo. Mas só está essa raça nas suas variantes? Exatamente. Curioso. Só está essa raça nas suas variantes. Um bocadinho devido à sua fisionomia, patas curtas, um cão pequeno. Isso eram cães de farejo, não é? De farejar. Exatamente, mas também depois os outros tamanhos que são exatamente cães, e por exemplo, nós temos o Standard, o Miniatura e o Caninchan. O Caninchan é um cão muito pequenino, onde a circunferência torácica vai até aos 30 centímetros e que foram cães criados para entrarem mesmo nos buracos e para caçarem coelho ou mesmo raposa ou outro animal. Eles caçavam-nos eles próprios ou pronto, eles é que matavam os coelhos? Normalmente não, lá, eles tiram os coelhos e, portanto, existem 3 tamanhos com 3 variedades de pelo. Pelo comprido, pelo liso e pelo cerdoso, que é aquele pelo áspero e pouco comprido. E esse é o quarto grupo. O quinto grupo, temos os cães primitivos e os Spitz, aí onde se incluem os nossos podengos e onde está também incluído a raça que eu falava há pouco, o Pharaoh Hound, o Basenji. Portanto, são tudo cães essencialmente de orelha fita, portanto com orelhas eretas. Sim. E são cães que
têm várias funcionalidades. Estes são os primitivos e também os Spitz. Os Spitz são os cães nórdicos, mas também primitivos, mas nórdicos. São cães onde estão os Siberian Huskies, os Alaskan Malamute, e portanto cães com orelha também, normalmente orelha fita, mas com pelo. Mas com funções variadas? Com funções variadas, porque, por exemplo, repare, o Malamute é um cão de trenó, é um cão de trabalho, é um cão para puxar trenós, o Siberian Husky é exatamente a mesma coisa, sim. E os cães primitivos são essencialmente cães de caça. Mas foram, digamos, agrupados num grupo, o quinto grupo, onde estão os cães primitivos e os Spitz, que nós chamamos de Spitz, que são cães de trabalho na neve, essencialmente. Mas os primitivos... É engraçado, eu já tinha apanhado qualquer coisa sobre isso, nomeadamente do cão de Canã, mas quando o José diz que são cães de caça, perdão, eles eram cães de caça em que sentido? Porque essa palavra... É um bocado ambivalente, não é? Qual era a função deles? Não era de caça à espingarda, como se Não. Era de caça... Repare, são cães de caça e já vamos depois a seguir a outros grupos, onde estão essencialmente aí os cães de caça. Exato, por isso é que eu estou a perguntar, essencialmente, não é? Porque cães de caça pode querer dizer muitas coisas. Mas, por exemplo, os podengos, como sabe, nossos são cães de caça, e nós temos 3 tamanhos de podengos e 2 variedades de pelo, o pelo liso e o pelo cerdoso, e temos o podengo pequeno, o podengo médio e o podengo grande. E aí, o podengo pequeno é um cão para caça à lebre, ao coelho, e portanto é um cão para levantar e também para entrar nas tocas. Exato. Depois temos o podengo médio, que é um cão também que é polivalente, pode caçar coelhos, pode caçar lebres, pode seguir também outro tipo de caça. E depois temos o podengo grande, que é um podengo que caça essencialmente em matilha e caça maior. Portanto, javalis, gamos, por aí fora. Mas quando nós dizemos caçar aí, é a matilha que mata o animal? Ou que não, normalmente não é a matilha que mata o animal. Normalmente a matilha cerca o animal e para o animal. Exato. E depois, a partir daí, o homem faz o resto. Então, e estes cães primitivos tinham no fundo essa função. Não? O que é engraçado nessas raças é que nós podemos chamar-lhes primitivas porque elas não se terão desenvolvido muito mais desses tempos remotos, não é? Exatamente. Que é curioso, não é? É curioso elas terem... É curioso. Em muitos casos foram raças que estavam, digamos, confinadas a determinadas áreas e, portanto, não houve influência de outras raças, não é? Por exemplo, nós aqui em Portugal também estamos um bocadinho confinados, estamos no sul da Europa, temos uma grande fronteira marítima. Há várias teorias, mas o que é certo é que elas chegaram aos nossos dias com estas funções. Passamos depois para os cães de caça. E os cães de caça, temos estes grupos, que é o 6º, o 7º, o 8º e o 10º. Portanto, o sexto grupo são os chamados hounds e são cães que caçam com o nariz. Portanto, são cães que caçam essencialmente, que perseguem a caça em matilha ou não, e são cães que têm um olfato extremamente apurado. Sim, como o Basset Hound, né? Que é dos como mais o Basset Hound, né? e como, por exemplo, o Bloodhound, que é um cão muito conhecido, que era utilizado e ainda é utilizado, essencialmente quando há fugitivos de prisões e quando há, por exemplo, pessoas desaparecidas, esse cão é muito utilizado na descoberta e no seguimento dessas pistas. E, portanto, aí está o Beagle também, e estão outros cães, está o Rhodesian Ridgeback, que é um cão também de caça e que era de caça ao leão, um cão que foi criado na Namíbia. Então os galgos, ou não? Não, os galgos estão no 10º grupo. Ok. Portanto, este sexto grupo são cães que caçam essencialmente em matilhas, onde o caçador pode ir a cavalo ou a pé, e é engraçado porque algumas destas raças foram criadas por faixas sociais mais desfavorecidas, porque como não tinham meios para ter cavalos e para caçarem a cavalo, criaram cães com menos velocidade para poderem caçar a pé. Aqui temos cães desde o Beagle até ao Foxhound, por exemplo, que é um cão de caça-raposa a cavalo. Não é? Engraçado.
E todos têm em comum esse olfato extremamente Exatamente, apurado, todos têm em independentemente comum, da função depois específica que tiver. têm um olfato extremamente... Mas o Ridgeback, por exemplo, o tal de caçar os leões, também já tinha apanhado. Repare, foram duas raças que foram recentemente introduzidas, que estavam noutros grupos, Pois. e eu posso lhe dar o exemplo de outra raça que eu, na minha opinião, não estão muito ligadas a este grupo, que é o Dálmata. O Dálmata era um cão... O Dálmata também é difícil de colocar em algum lado. É difícil de colocar em algum lado, mas o Dálmata era um cão que acompanhava as carruagens na Dalmácia, não é? E essas duas raças, em virtude de não estarem... porque o Dálmata, por exemplo, estava no 9º grupo, nos cães de companhia, foram postas no 6º grupo um bocadinho... Parece uma coisa de lobby. Um parente pobre, não sei, talvez uma questão de lobby, mas foram parar aí, pronto. Mas não, na realidade não estão muito ligadas a este grupo, porque neste grupo estão inúmeras raças, porque os grandes especialistas de hounds e, portanto, cães com estas características são os franceses. Existem inúmeras raças criadas pelos franceses. É um dos maiores grupos, se não o maior grupo de cães da EFCI, é o 6º grupo, com cerca de 75 raças, onde existem raças de muitos países, mas sem dúvida os franceses são os cães que têm mais raças no 6º grupo. Engraçado. Por acaso achava que eram os ingleses, até pelo termo, não é? A pessoa usa o termo em inglês, que era quase sinónimo de cão, não é? Estávamos até a falar disso há um bocado em off. Exatamente. Depois passamos ao 7º grupo, que são os cães de parar. E aí temos os pointers, os setters, os bracos também. Estes cães são cães para caçador com arma. Portanto, qual é a função do cão? É parar a caça, portanto, descobrir a caça, parar a caça e levantar a caça para o caçador depois abater a caça com arma. Em Portugal, nós temos já implementadas muitas provas de cães de parar, que é extremamente interessante, porque não é utilizada a arma, neste caso. A caça, portanto, a presa não é morta. A presa é posta, em alguns casos, é posta nos campos pelo juiz, e depois o condutor leva o seu cão para apontar a presa e depois para poder levantar. O que acontece nestes casos é que há digamos, uma pistola de alarme ou um fulminante que faz um ruído parecido com uma arma e pronto. Isso é muito giro de ver, por acaso. E a presa segue o seu caminho. E o cão também não está muito importado porque a função dele acabou ali, não é? Exatamente, a função dele acabou aí, a função dele essencial é parar e levantar depois. Ou seja, são duas funções. Ele para apontando para onde estão pássaros, por exemplo, e depois levanta. E depois corre para eles para os levantar. Exatamente, depois digamos, o condutor dá-lhe voz e ele pode avançar para levantar a caça. Sim. Tenho uma cadela setter, não é? Como vimos há bocadinho. e já quando era miúdo tinha um setter também. Nunca consegui perceber completamente qual era a diferença entre um setter e um pointer em termos de funções. São tidos como mais ou menos primos, embora nem tenham exatamente. Bem o mesmo aspecto. Não, digamos, a morfologia do cão, não é? O pointer é um cão de pelo curto. O setter inglês, o setter irlandês, o Gordon Setter, são cães de pelo comprido mas a função era a mesma. A função era a mesma. Essencialmente é uma questão, digamos, de geografia onde eles foram criados. Okay. Embora se diga também que, por exemplo, o pointer tem na sua origem o perdigueiro português. Sim, exatamente. Exato. Esse é um aspecto curioso. Porque, como sabe, houve muitos casamentos entre a família real portuguesa e a família real inglesa, e segundo se diz, algumas princesas que casaram com reis ingleses levaram de Portugal perdigueiros portugueses. Sim, a Dona Catarina. Exatamente, e que levaram estes cães para a Inglaterra, e, portanto, o pointer... pensa-se que tem, e há muitas teorias e tem algumas parecenças bem fundadas, que o pointer tem sangue também de perdigueiro português. Engraçado. Estávamos no 7º, passamos ao 8º, exatamente. Aí temos os retrievers. E como a palavra indica, o cão tem também uma função de trabalho e, portanto, procurar a caça, mas essencialmente depois a sua função é trazer a caça ao caçador. Portanto, o caçador... O cão com o caçador levantam a caça, o caçador abate a presa e o cão
dentro da água ou fora da água, vai buscar a sua presa. Sim. Os labradores são essencialmente cães para caça a patos e caça com água, não é? Daí terem aquelas membranas interdigitais. Exatamente, não é? Como... e além disso terem algo que é extremamente importante na raça, que é uma cauda, como se fosse a cauda de uma lontra, porque é o que faz de leme para ele se movimentar na água. Exatamente, o cão d'água. O cão d'água, uma das características que também tem é a membrana interdigital. Exato. Ou seja, que facilita exatamente, a nadar, facilita a nadar. Mas o labrador, quando julgamos a raça, 2 aspectos essenciais é o pelo, que tem que ser extremamente denso e com subpelo. Nós, quando passamos os dedos, ao contrário do pelo, tem que ficar uns sulcos marcados, porque o pelo tem que ser gorduroso e não pode para não ensopar. Exatamente. E a cauda deve ser uma cauda de lontra, grossa e curta. Portanto, aqui estão também os cockers americanos, os cockers ingleses, os English Springer Spaniel, mas são tudo cães com esta função. Os cockers têm alguma relação com os setters? Eles são parecidos, mas têm. Todas estas raças que estão num grupo, se andarmos uns séculos para trás, era mesmo, né? Vão dar. Em comum, só que na altura não havia raças, havia grupos de cães, sim, não é? Sim. As raças, como sabe, começaram a ser, digamos, criadas e, digamos, mencionadas século XVIII, século XIX. Não, antes disso falava-se nos molossos. Já lá vamos que eu queria falar sobre isso. Dentro deste grupo, portanto, existem os labradores retriever e os golden retriever. Exatamente. Que parecem parecidos, mas eles não são bem aparentados, para não? Não, os goldens é um cão com um pelo mais comprido, mais ondulado, um cão que só tem uma cor, que é o creme, que vai desde o creme dourado ao mogno, mas nunca mais escuro do que o mogno, não é? E até, eu tenho a ideia que em Portugal, por exemplo, se calhar na Europa, não sei se é só em Portugal, nós vemos normalmente os goldens mais amarelos, mais yellow do que golden. Mais cream até, sim. mais cremes. Houve uma altura em que, porque mogno já é uma cor que não é preferida, hoje em dia temos a grande maioria desta raça são cães cremes, mas nunca poderão ser brancos. E o tipo de pelo é completamente diferente, é um tipo de pelo ondulado, um cão não tão ativo e não tão alegre como é o retriever do labrador. É um cão que tem, digamos, um tipo diferente. Engraçado. Pois eu até achava, não sei se isto foi algo que eu, quer dizer, alguma intuição minha ou alguma coisa que eu li em tempos, mas eu tinha a ideia que este grupo dos retrievers era um grupo de cães muito pacatos, precisamente pela função que eles tinham, que era de estar parados. No processo de caça, eles estavam parados o tempo quase todo e só iam lá no final. Exatamente. E portanto, por isso seriam cães muito... Não digo com menos energia, quer dizer, eles mas tinham que fazer aquela função, mas aquilo não exige muita velocidade, não é? Eles podem... Não exige muita velocidade. Exige que eles o façam, não é? Sim, mas é muito circunscrito no tempo, não é? E não tem que ser feito com especial mas agilidade. Repare, dentro deste grupo, e vou-lhe dar 2 exemplos, o cocker é um cão extremamente ativo, e a sua função é essa também, estar quieto com o seu dono, mas também pode andar à procura de caça. O labrador é um cão um bocadinho mais calmo, mas também com atividade. O golden é mais calmo. O Springer Spaniel é um cão também com muita atividade, são cães extremamente ativos e, portanto, dentro da sua função há vários temperamentos, digamos. Sim. Então, não, vamos ao 10 ou vamos ao 9? Agora podemos, se quiser, vamos ao 9, porque vamos aos cães de caça e depois passamos para o nono grupo. O décimo grupo é o grupo dos galgos. E, portanto, cão de caça que caça com os olhos e não com o nariz. Exato. E aqui temos 13 raças de galgos. Nós em Portugal já tivemos galgos, mas foi uma raça que desapareceu. Não houve, digamos, uma proteção e um grande desenvolvimento e, portanto, a raça desapareceu. Mas aqui os nossos vizinhos espanhóis já têm o galgo espanhol, que é um cão essencialmente para caça à lebre. Depois existem os whippets, que é um galgo pequenino, mais pequeno. Depois existem os galguinhos italianos, são galgos muito pequeninos, mas todos eles com esta função de caça em velocidade. Exato. E depois temos outras raças, o Azawak, que é uma raça do norte da África,
que é uma raça também usada pelos povos nómadas. São raças, principalmente as raças do norte da África, são raças que eram propriedade de uma faixa social bastante alta. Temos, por exemplo, os borzóis, que são os galos russos. Como sabe, na família dos czares existiam sempre galos russos que apareciam nas pinturas e portanto são cães de caça, mas de caça em velocidade. Tudo cães de pata alta. Sim. E a função deles era... Eles é que, de novo, eram eles que matavam a presa? Eles é que matavam a presa. Aí, neste caso, não é o caçador que mata a presa, é o galgo que apanha a presa. Poderá matá-la na altura ou não matar, portanto o caçador se pode chegar à altura, mas ele próprio mas ele prosa, né? apanha a presa. Mas é engraçado, isto gera aqui alguma confusão, porque se eu não estou em erro, em inglês usa-se hound para os galgos também, não é? African hound, se calhar não para todos, não é? O que é que acontece? E por outro lado, desculpe interromper, e por outro lado, nós não temos palavra para hound. Em português, não é? A palavra mais indicada em português para hound é o sabujo. Sim. Não é uma palavra que tenha envelhecido muito bem, não é? Porque os ingleses, ao contrário da divisão das raças, os ingleses têm uma outra divisão das raças. Os cães de caça têm os hounds e têm os retrievers. E depois têm os gun dogs. E, portanto, os gun dogs que são os de parar. Exatamente, que têm os gun dogs. Portanto, aqui são cães, no nosso caso, são os cães de 10º grupo, portanto, cães de caça, essencialmente galgos, são todos galgos. E esta é uma coisa engraçada, os galgos, que eu aprendi a falar com donos de galgos, que encontro quando passei os meus cães, que eles, embora corram muito, são cães bastante calmos. Ou seja, que não requerem grande dispêndio de energia, grandes passeios prolongados. Não, é curioso, não, cães, a pessoa não diria, não é? São cães extremamente calmos, são cães... Há pessoas que não gostam de ouvir isto, mas são cães que não são muito inteligentes. Sim, exato, sim, não são conhecidos por isso. Os galgueiros não gostam de ouvir isto, mas é verdade, são cães que não são muito inteligentes, mas pronto, tem a sua função, que é uma função extremamente nobre e que, embora... Por exemplo, em Portugal agora haja um movimento para acabar com as corridas de galgos. Isto, eu acho que... Mas há cá corridas de galgos? Há cá corridas de galgos. Corridas de galgos. Eu lembro-me de ver em Macau. E tenho a ideia que terminaram, não foi? Macau, sim, mas em Inglaterra continua a haver corridas de galgos e em muitos países há corridas de galgos. As nossas corridas de galgos são mais, entre aspas, amadoras. Não são como em Macau, como estava a dizer, onde havia aposta e por aí fora. Nós cá é correr os galgos exatamente na sua função, a cavalo e com os cães no campo, e depois a lebre salta e os galgos são soltos para correr atrás das lebres, e também corridas de galgos, mas não em canódromos. São mais, digamos, amadoras. Sim. Para efeitos da preocupação que tem levado à proibição em alguns sítios, eu acho que até pode ser pior, não é? Porque não é regulamentado, não é? Exatamente. O problema dessas corridas, eu lembro de quando vi essa corrida em Macau, eu lembro de pensar, isso aqui é giro, mas eu não sei o que é que eles andam, os cães podem estar no limite Claro, não, eu acho podem que... Podem estar a ser exauridos completamente. Exatamente, podem estar ter dopados. A situação é que, vamos lá ver, tem que haver o bom senso. Eu acho que nós devemos respeitar todas as raças que foram apuradas pelos nossos antepassados, porque é um património que temos. E quando se fala, por exemplo, nas raças portuguesas, nós temos que proteger as nossas raças, porque foi algo que os nossos antepassados criaram com uma determinada função. E acho que é nossa obrigação preservar este património que foi legado pelos nossos antepassados e não tentar destruí-lo ou, digamos, extingui-lo, como nós temos, por exemplo, algumas raças portuguesas que estão em graves dificuldades. O cão de Castro Laboreiro, por exemplo, é um cão que está num número de efetivos bastante baixo, não é? E, portanto, é essencial. O cão da Serra Estrela de Pelo Curto é um cão também que está com efetivos baixos. O Podengo português grande é um cão que tem efetivos baixos. E, portanto, acho que devem ser criados condições para que estes efetivos possam aumentar e, digamos, não legislar de maneira a que leve a que estas raças mais tarde possam desaparecer, como têm vindo a desaparecer outras raças, não é? Sim. Mas a sua visão, por exemplo, em relação aos galgos, seria não acabar com as corridas, mas regulamentá-las, não é? Porque aí há uma procura, não é? Repare, hoje em dia elas já são regulamentadas. Sim. E acho que o que nós deveríamos fazer era exatamente regulamentar e inspecionar
efetivamente. E, portanto, se as coisas forem bem feitas, porque os galgos gostam de correr. Sim, exato. Quando as pessoas dizem, coitadinhos, estão ali a correr atrás de uma lebre ou atrás de... Eles gostam de fazer aquilo. Sim, isso é evidente. Tanto quanto se pode dizer que o animal como cão gosta de fazer, mas é evidente que aquilo está nos genes, não é? Porque eles foram selecionados para aquilo. Exatamente. Agora, repare, os atletas que correm também porque gostam e as coisas estão regulamentadas para que eles não sejam dopados e claro. Pois, o que é preciso é assegurar isso, não é? Assegurar que os cães não morrem do esforço, por exemplo. Exatamente. E do que eu sei havia casos disso, de facto, não é? Exatamente. E de facto há um problema. Não é? Se for tudo regulamentado e tudo bem inspecionado, acho que devemos manter, digamos, esta tradição e continuar com as corridas. Dos outros exemplos que estava a dar, aí é um problema um pouco diferente, não é? Porque aí os cães estão a desaparecer porque há menos procura, não é? Ou seja, eles deixam de ter aquela função de utilidade que tinham. Exatamente. E também o que acontece muitas vezes é que há várias épocas em que esse cão tem uma determinada função e há procura e, portanto, há efetivos da raça. E depois essa procura deixa de existir e as raças começam... no fim é um bocadinho como as espécies, não é? Algumas desaparecem, aparecem outras, enfim. E acabamos então com o 9º grupo, que são os cães de companhia. E aí estão todos os cães que a sua função é fazer companhia aos seus donos. E não têm outra função do que essa. Há cães mais pequenos, normalmente. Cães mais pequenos e outros também grandes, porque estão também aí os caniches, o caniche que tem vários tamanhos. Mas nós em Portugal tendemos a pensar no caniche pequeno, não é? Mas exatamente, há o caniche gigante, o caniche médio, o caniche pequeno e o caniche toy. Há 4? Há 4. Incrível. 4 tamanhos. Mas, por exemplo, o caniche, falámos há bocado do dálmata que estava aqui, foi mudado, não é? E não era bem um cão de companhia, mas de facto está mais próximo de um cão de companhia, o dálmata. O caniche era um cão d'água, não é? Sim. Para ter isso que eu ia perguntar, eles vêm todos eles foram criados a partir de raças funcionais, não é? Exatamente. E o caniche era um cão d'água que foi depois... Foi, digamos, selecionado para ser um cão de companhia. E isto desde quando? Há quantos séculos isto é? Há poucos, não há muitos séculos. A maioria são recentes, não é? A maioria das raças, a não ser aquelas raças que nós dizemos as primitivas, portanto as raças como o Pharaoh, que falámos há pouco, a maior parte delas são raças que vêm desde o século isso eu sei. XIX. O que eu queria dizer aqui é, havia cães de companhia há, sei lá, 400 anos? Eu sei que, por exemplo, na China há uma raça de cães de companhia que é muito antiga, por exemplo. Portanto, há os Tibetan Terrier, que também são raças de companhia, na parte do Tibete. Há o Pequinois, há o Lhasa Apso, portanto, há muitas raças que são muito antigas. Mas, digamos, a nomenclatura só foi feita a partir dos meados do século XIX. Não, e isso leva-me, exatamente, nós há bocado deixámos esse ponto por cobrir. Isto é interessante porque nós, hoje em dia, estamos habituados a falar de raças, mas, na verdade, e o José já aludiu a isto várias vezes, as raças começaram a ser definidas há 150 anos, 200 anos no máximo, não é? Ou seja, é uma coisa que começa na Inglaterra vitoriana, basicamente. Sim. Até aí o conceito era muito mais difuso, não é? Já havia funções, havia cães e, quer dizer, não se poderia dizer que aquele cão tinha aquela raça, não é? Havia o cão daqui, o cão dali e, portanto, havia modas, não é? Por exemplo, os Spaniels que foram levados para a Inglaterra e que há inúmeras pinturas onde aparecem Spaniels, são cães que foram também levados de Espanha, alguns cães de outras raças levados de Espanha, por isso que há as raças inglesas, o Cavalier King Spaniel e por aí fora, que são raças que são essencialmente raças de companhia. Mas de onde é que surge este movimento de standardização das raças, no fundo? Ou seja, o que é que espoleta isto, não é? O que é que faz com que... Essencialmente os ingleses. O que é que os ingleses começaram a fazer? Os ingleses organizaram as exposições caninas com o intuito dos criadores levarem a essas exposições os seus exemplares, mostrarem-nos e, digamos, selecionarem os melhores exemplares para apurarem as raças. E, digamos, tornou-se um desporto. Começou em Inglaterra e, em 1800, finais do século XIX, realiza-se em Paris a primeira exposição canina
no Jardin d'Acclimatation, onde são expostos também muitos exemplares de várias raças. E é a partir daí que, digamos, este movimento se começa a espalhar pela Europa e depois pelo mundo. E as pessoas, os criadores, começam a levar os seus cães às exposições caninas para os mostrarem e para trocarem entre si exemplares e para apurarem as raças. Sim. E há um fenómeno curioso que se dá aí, quer dizer, curioso no sentido inesperado, porque o que a pessoa tende a esperar num movimento desse é um afunilamento e, portanto, uma diminuição do número de raças. Mas o que aconteceu foi o contrário. O contrário. Pelo contrário, cada vez mais, ainda hoje em dia. Sim. Hoje em dia, há vários países, eu há bocadinho estava a falar do grupo 11, Sim. onde estão as raças que são propostas por vários países, onde estão duas raças nossas, não é? O cão do Barrocal Algarvio e o barbado da Terceira, que são raças que existem e que os países pedem que elas sejam reconhecidas. Mas para que elas sejam reconhecidas, a Federação Insulinológica Internacional necessita que haja um determinado número, de famílias, exatamente para termos a certeza que há uma raça que tem futuro. Sim. E que haja um padrão de tipo, imagino também. Exatamente. Ou seja, que eles tenham determinado... Exatamente. Porque este movimento também passou por essa standardização das raças, não é? Exatamente. O que é que acontece? Depois é levado a extremos em alguns casos, como nós falávamos há um bocadinho. O que é que acontece? Todas estas raças que são reconhecidas pela Federação Sinológica Internacional têm um estalão. O que é o estalão? O estalão é a descrição minuciosa das características dessa raça, onde se menciona o país de origem, a função, de que grupo é que são, um pouco de história, digamos, os principais pontos a ter em conta, mas depois é descrita a cabeça, onde depois são dentro da cabeça os olhos, a dentição, extremamente importante a dentição dos cães, porque aí há cães que são prognatas, outros cães que podem ter a dentição em tesoura ou em pinça. Portanto, um cão normalmente de caça tem que ter a dentição, de caça e mesmo os de guarda, a dentição em tesoura. O que é que isto quer dizer? Que os incisivos inferiores têm que tocar o interior dos incisivos superiores. Como a nossa, no fundo. Exatamente. Sim. Porquê? Porque quando ele morde, e se morde umas calças ou se morde uma presa, quanto mais ela é puxada, mais fecha e mais, portanto, não deixa fugir a sua presa. Ao passo que uma dentição em pinça, puxar com bastante força, ela puxa. O Bulldog, por exemplo, é um cão... Prognato. Exatamente. Porquê também? Porque Bulldog era um cão também para lutas com touros, não é? E eles tinham que morder a pele do touro, e exatamente é prognata, porque aquilo também faz como... Prende, não é? Sim. Exatamente, prende. Portanto, a dentição é extremamente importante. Depois, também descrito... são descritos... Comportamento também? Comportamento, sim. Exatamente. As angulações do cão, como é que devem ser as mãos, os pés, a linha dorsal, como é que deve ser a caixa torácica, como é que deve ser a cauda. Hoje em dia já não é permitido, na grande maioria dos países, a amputação das orelhas e das caudas. Só em casos raros continua a ser autorizado a amputação da cauda, e isto essencialmente nos cães de caça, porque, como sabe, os cães de caça são cães que têm uma cauda que se movimenta muito, e muitas vezes é contraproducente terem uma cauda comprida, porque ela depois vai bater na vegetação e vai ferir. E, portanto, essa é a razão pelo qual os cães de caça, na sua grande maioria, têm as caudas amputadas. Mas cães de caça, estamos a falar de que tipo? Muitas, dos de parar, ou seja... Depende dos cães. Por exemplo, os cockers tinham caudas amputadas, os bracos também tinham caudas amputadas, algumas raças de caça tinham raças amputadas exatamente devido a esse problema. E depois também é descrita a movimentação do cão e, finalmente, quais são os principais defeitos graves, muito graves e desqualificativos de cada raça. Engraçado. E, portanto, quando julgamos exposições caninas, temos que ter em conta essas características que são descritas e temos que comparar o cão que temos à frente com o cão ideal, que não existe, não é? Sim. Não existe o cão perfeito. Sim. E depois há aquela meta-preocupação que é essa questão de não levar a coisa longe demais, de modo que ele fique completamente desfasado da função inicial que tinha. Exatamente. Essa é uma questão que hoje em dia cada vez é mais importante. Este movimento começou essencialmente em Inglaterra e eles dizem que um cão tem que ser fit for function. Portanto, o cão tem que ser construído
para a função que tem e tem que, digamos, ser capaz de desenvolver a função para que foi criado. O que acontece é que em muitas raças os criadores começaram, digamos, a exagerar e chegámos a um certo ponto em que houve mesmo cães que começaram com problemas de saúde graves devido a esse exagero, não é? E hoje em dia a funcionalidade é, digamos, o grande objetivo da maioria dos criadores de qualquer raça que seja. Voltando a este movimento de homogeneização, ou seja, de standardização das raças, a ideia que eu tenho é que, como noutras coisas, Portugal acabou por chegar um pouco tarde a esse movimento, e isso explica o facto de nós termos algumas raças, como, salvo erro, o perdigueiro, por exemplo, que são mais polivalentes do que o equivalente das raças inglesas ou francesas, sobretudo provavelmente inglesas, daquele tipo. Eu tenho a ideia que o perdigueiro é um cão quase multifunções na caça. Ele é um cão, por exemplo, de apontar, mas também de ir buscar, certo? Sim, mas repare... Se calhar estou enganado, atenção, é uma coisa que eu me lembro desde sempre. Não, pode haver cães que têm várias funções. Há uma função principal, não é? Mas este movimento não passou pelo certo afunilamento das funções? Ou seja, definir um cão, uma raça cuja função é especificamente aquela? Algumas raças foram, principalmente as raças inglesas, fizeram mais esse afunilamento, não é? Haver, digamos, um cão ser criado e uma raça ser criada para um fim específico e, digamos, com fronteiras muito fechadas. Mas penso que nas nossas raças isso não foi uma ideia que foi desenvolvida. Temos os cães de caça e repare, mesmo os podengos muitas vezes são cães que são polivalentes. Mesmo o cão d'água, como há bocadinho eu dizia, é um cão que também era de guarda, guardava as redes de pesca. Acho que é um bom posicionamento, não é? Um cão que tem que, se ele puder desenvolver várias funções, ótimo. E se as desenvolver bem, ótimo. Não, claro, eu imaginava, por acaso, que isso prejudicava um pouco as nossas raças internacionalmente. Não. Posso estar completamente enganado nisto, mas a ideia que eu tenho é que esse afunilamento da função, essa especialização da função também tende a andar a par com uma diferenciação do próprio aspecto. Sei lá, os cães de apontar tendem a ser cães mais magros do que os cães de ir buscar, não? Os retrievers. Os retrievers. Mas provavelmente está relacionado com a função que tem. Exatamente, repare. Tem que ser mais rápidos, tem que ser mais... Exatamente, o cão de apontar tem que ser, como disse, e muito bem, tem que ser um cão rápido, tem que ser um cão com uma passada mais ampla do que um retriever. Um retriever, por exemplo, o retriever do labrador. O retriever do labrador são cães que não são magros. São cães que, essencialmente, são cães... Até têm alguma tendência para engordar. Exato, e que devem ser ligeiramente gordos. E porquê? Porque eles têm que se atirar à água, têm que ter um fato para os proteger. A gordura, como se costuma dizer, é formosura neste caso, não é? E, portanto, é aí que reside, digamos, a diferença, não é? Os galgos, a função deles não é tirarem-se à água para irem buscar uma presa, é correr atrás dela. Ora, um galgo, se fosse forte, se fosse gordo, não conseguia correr, não é? Claro. E por isso é que eles são magros e têm as patas altas, não é? Sim, tem que ser só músculo, no fundo, não é? Exatamente. Por exemplo, temos outra raça que está no segundo grupo, que por acaso também não tem nada, que é o cão da Terra Nova, que são cães de porte, são cães grandes e que foram, digamos, a raça foi apurada para busca e salvamento de pessoas no mar. E, portanto, tem que ser exatamente cães com um pelo denso, com uma cauda também forte, para isso. Para poderem atirar-se à água e não sofrerem com o frio e poderem desenvolver a sua função. Sim. E, na verdade, dentro destes grupos há uma série de funções e que muitas vezes até cruzam, não é? O caso do cão d'água é interessante. Não é? Sim. Eu não fazia ideia que o cão d'água tinha essa função de cão de guarda. Não é? Que é engraçado. E, ao mesmo tempo, é uma experiência interessante quando a pessoa tem cães de raças diferentes, como é o meu caso, perceber como o temperamento deles é tão diverso. Como vimos há bocadinho, tenho uma cadela pastor belga e outra cadela setter irlandês. Portanto, um cão
de pastoreio, não é? E de guarda também. O pastor Sim, belga sim. faz as duas coisas, mas é sobretudo um cão de pastoreio, portanto está no grupo 1, não é? Como diz há bocado. E outro cão de apontar. E é interessante que eles têm uma abordagem completamente diferente, não é? O setter é um cão muito de explorar a envolvência, não é? Portanto, por acaso ela nem é tanto assim, porque eu acho que mimetizou algumas características da outra, mas é um cão de explorar, não é? Claro que é. Enquanto a pastor belga é um cão de pastoreio, portanto, muito mais próximo do dono. E é interessante que ela é muito mais atenta àquilo que eu digo e todos os sinais que possam vir do dono, não é? Qualquer sinal ela está pronta a absorver e eu acho que isso está relacionado com o facto de eles aprenderem também muito bem. Aprendem muito bem. A maior parte dos cães do primeiro grupo são cães inteligentes. Vamos ver uma coisa, porque depende do que nós consideramos como inteligência. Pois eu ia chegar aí, exato. Esta era uma pergunta que eu tinha para lhe fazer. Porque se dissermos que os cães são inteligentes porque cumprem, digamos, as nossas ordens, porque aprendem rapidamente as nossas ordens, pronto, é uma coisa. Agora, repare, se puser o seu cão, a sua cadela pastor belga, numa prova de caça e disser para ela ir por... Não vai conseguir. Ela não é inteligente para fazer nesse aspecto, sim. Não é? Sim. Portanto, como eu disse, exatamente isso é o essencial. Cada cão tem a sua função. Portanto, aí é que eles têm que ser, entre aspas, inteligentes. Portanto, eles têm que desenvolver bem as suas funções. Hoje em dia, já deve ter ouvido falar nisso, muitos cães estão a ser treinados para detecção e agora até de pessoas infectadas com Covid. Outros, dou-lhe um exemplo de uma raça portuguesa e volto ao cão d'água. O cão d'água, por que razão é que o Obama teve cães d'água? Porque o cão d'água não provoca alergias normalmente ao seu dono. O tipo de pelo... Pois, eu tenho um amigo que tem um cão d'água e ele explicou-me isso, que eles têm uma espécie de cabelo, não é bem pelo, não é? Assim, portanto, a sua constituição genética, e essa é a razão porque as filhas do Obama tinham alergia a cão. A razão porque, primeiro, era tradição haver cães na Casa Branca, não é? Outro aspecto extremamente engraçado é que os cães e também os cães d'água estão a ser treinados para acompanharem diabéticos. E, portanto, quando os diabéticos têm as crises... Sim, quando têm picos, não é? Exatamente. Isso em tempos, sim. O cão detecta e avisa ao dono. E ele detecta como? Cheiro. Pelo cheiro. Sim. Pelo cheiro. Mas então tenderiam a ser os hounds, não é? Pois, mas ele também detecta. São algumas características que se vão descobrindo nos cães. Por exemplo, os Springers são cães que também estão a ser treinados para a detecção. Os Springers eram quais? Já não me lembro. Os English Springer Spaniel estão também no 8º grupo. Ok. Dos Retrievers. Exatamente. Os labradores. Sim. E, portanto, vários cães que estão a ser treinados com essa função. Outra situação, os cães de utilidade social hoje em dia estão a ser extremamente usados para o desenvolvimento de crianças com problemas mentais a vários níveis, e o sucesso que tem vindo a ser atingido com este trabalho é extraordinário. E existem movimentos, por exemplo, agora, tem uma coisa que me está a ocorrer agora, mas da mesma forma que no passado as várias raças foram criadas, ou se quisermos chamar-as proto-raças, porque surgiram antes deste movimento de standardização, foram criadas por funções, hoje em dia também há algum desenvolvimento de raças para funções contemporâneas, digamos assim? O que há hoje em dia é, digamos, a utilização das raças para determinadas funções. Sim. Mas não a função... Cruzar raças, por exemplo, para desenvolver uma raça nova. Isso é um movimento que, pelo contrário, é criticável. E o que tem acontecido é que tem sido feito essencialmente para benefícios financeiros, não é? Por exemplo, crianças autistas tem sido uma das situações em que os sucessos que têm sido atingidos são extraordinários. Ainda há pouco tempo me mandaram um filme de uma criança autista que se autoflagelava e que o próprio cão impedia a criança de autoflagelar-se e que conseguia. Portanto, quando ele via que a criança começava a autoflagelar-se, ele punha a pata, pedia festas, não sei o quê, e a certa altura realmente a criança parava e a mãe dizia-lhe que só o cão é que conseguia exatamente atingir aquele objetivo. Mais ninguém, mesmo os pais agarrarem, não conseguiam. Agora, como lhe disse, hoje em dia o que acontece é que
determinadas raças estão a ser utilizadas com vários fins. Por outro lado, existem alguns cruzamentos de raças, mas com fins que, no meu entender, estão completamente fora do normal, com fins financeiros, como por exemplo o Labradoodle, que é um cruzamento do labrador com o poodle, o American Bully, que é o cruzamento do American Staffordshire com o bulldog inglês, e enfim, por exemplo, chihuahuas sem pelo, coisas completamente incríveis, que são vendidas por milhares de euros. Sim, mas por motivos estéticos, digamos exatamente, assim. Exatamente. Mas é interessante falar disso, porque eu lembro-me em tempos de apanhar, nem sei onde, mas apanhei qualquer coisa sobre isso, de um argumento que eu achei, pelo menos em teoria, interessante. Não tenho a certeza, imagino que na prática tenha algumas limitações, a favor desses crossbreeds, não é? Portanto, misturas de raças, e que era um argumento pelo contrário funcional. E qual era a lógica daquilo? A lógica é que as raças que nós temos atualmente, precisamente como nós já dissemos, foram desenvolvidas com uma determinada função, que afunilou características em detrimento de outras, e o que é evidente, não é? E isso compreendia pelos motivos, ou seja, eram cães que, sei lá, por exemplo, os Basset Hounds, por exemplo, têm as orelhas descaídas e umas orelhas grandes, salvo erro, para fazerem de funil para o olfato, não é? Portanto, aquilo mantém ali as partículas, concentra ali ao pé do nariz e ele consegue farejar muito melhor. Depois houve pior, naturalmente, não é? Porque tem aquela espécie de cortinas à frente do ouvido. Sim. E sei lá, os setters também farejam muito bem, mas também têm as orelhas por cima. Há uma série de coisas. Os cockers também. Sim, os pastores belgas são muito atentos, exatamente, mas são um cão um pouco assertivo, não é? E o que é que isto quer dizer? Quando nós arranjamos um cão desses, aquilo que é efetivamente um cão de companhia, não é? Hoje em dia, na maior parte dos casos, seja mais ou menos companhia dentro daquele clichê que a pessoa tende a ver, quer dizer, mas nenhuma das minhas cadelas anda, quer a pastorear, quer a apontar a caça, não é? O que nós vamos trazer para casa são cães que têm determinadas características extremadas. Na maior parte das raças isso não é um problema de maior. É um problema de maior naqueles cães mais agressivos, mas na maior parte das raças não é um problema de maior. Mas pode não ser bem o desejável. E, portanto, o argumento que eu vi a favor desse crossbreeding era, no fundo, tentar desfazer algum desses extremar e produzir um cão mais balanceado, não é? Mais equilibrado. Não é fácil, porque, repare, não é só numa geração que isso se consegue. Sim. Teria que ser em várias gerações e então isso era criar outra raça. No fim. Sim, no fundo é criar outra raça. No fim é criar outra raça. Mas que mas é um argumento que me faz algum sentido, que poderiam ser raças mais adaptadas aos dias de hoje, em que uma pessoa quer um cão ativo, quer um cão inteligente, mas não quer um cão que, entre outras coisas, tenha... Os border collies, por exemplo, são conhecidos por andar a pastorear tudo o que mexe, não é? Andar à volta das crianças e não sei. Sim. E depois também é frustrante para o cão, não era aquilo que nós dizíamos há um bocadinho. Um cão que não cumpre a sua função. Não é? Mas repare, uma das coisas que eu digo sempre às pessoas que me dizem, eu gostava de ter uma raça, que raça é que me aconselhas? E eu digo sim. Sei lá. Depende, claro. Depende. Agora, o que é certo é que quando se escolhe uma raça, e agora eu não tenho nada contra os cães rafeiros, mas quando eu escolho uma raça, 90 e muitos por cento, eu sei que aquele cão vai ter um determinado tamanho, vai ter um determinado comportamento, vai ter uma esperança de vida de um determinado número de anos, vai ter um tipo de pelo que eu sei qual é, vai ter um temperamento que eu sei qual é. Portanto, eu sei o que é que vou ter quando, porque como sabe, todos os cachorros são extremamente apetecíveis, não é? Sim. Ora, quando vai a um canil para adotar um cão ou um cachorro, não sabe o que é que traz para casa. Portanto, se for um cão adulto, já sabe que traz um cão com um determinado tamanho, não sei o quê, mas não sabemos nunca os temperamentos e por aí fora, não é? Portanto, o que eu digo sempre é que, para ter um cão, eu aconselho sempre as pessoas a terem um cão de raça e a escolherem, a pesquisarem. Hoje em dia é facílimo pesquisar na internet e até há muitos sites que podemos responder a um determinado número de questões e eles apontam uma raça ideal para os nossos objetivos, não é? E aí sabemos que cão é que vamos ter e digamos, conseguimos... mais de 90% ter sucesso. Sim. Muitas pessoas que optam por ter rafeiros, e eu falo, enquanto pessoa que não tem rafeiros, fazem-no por motivos podemos sociais. Sociais, se quisermos, não é? Sim, ou seja, são cães que já existem e precisam de ser adotados. E se toda a gente for arranjar um cão de raça, ou se toda a gente quiser um cão de raça, é aqueles cães que não fossem ninguém. Claro, não é? Mas eu conheço muitos, eu por acaso não tenho, mas já tive cães rafeiros, mas conheço muitos criadores e muitas pessoas que criam cães de raça que têm rafeiros, não é? E que adotaram rafeiros. Agora, o que eu digo sempre
E quando hoje em dia se fala muito nos cães errantes e nos cães que são abandonados, se for um canil, a esmagadora maioria dos cães que estão abandonados são cães de raça indefinida. A esmagadora maioria. É raro ver-se um cão de raça. Ora, portanto, o que é que acontece? Esses cães são produtos de pessoas que cruzam irresponsavelmente e que depois se veem com um determinado número de cachorros e sem possibilidade de os oferecer ou colocar em algum sítio, não é? Eu espero, não sei como é que está a situação, mas nestes tempos de pandemia houve imensas adoções de cães, porque como sabe as pessoas podiam sair para passear o cão e não sei o quê, estavam em casa. Vamos ver o que é que vai acontecer no futuro. Hoje em dia as pessoas estão mais responsabilizadas porque os cães estão microchipados. Se abandonarem um cão, as pessoas já são, digamos, responsabilizadas por isso. Vamos ver o que é que vai acontecer. Se nós formos, por exemplo, para os países nórdicos, sabe que é raro ver-se um cão. Primeiro, é raro ver-se um cão de raça indefinida. Segundo, é raríssimo ver-se um cão errante. Sim, e é muito comum ver os cães nos restaurantes, por exemplo. Exatamente. Mas, por acaso, qual é a sua opinião sobre isso? Porque até foi engraçado que estava a falar com o meu pai no outro dia, estava-lhe a falar desta conversa, e ele também tem um cão e incumbiu-me de fazer essa pergunta de qual era a sua opinião sobre o... Eu já me esqueci agora que me estou a lembrar dos cães nos restaurantes, porque o que eu acho que acontece, nós em Portugal somos muito refratários em relação a isso. Nós, que é como quem diz, os donos dos restaurantes. E eu acho que com alguma legitimidade, porque é um problema do ovo e da galinha, porque de facto os cães também estão muito menos bem educados em Portugal do que provavelmente nesses países. Portanto, é legítima a preocupação deles, não é? Embora fosse desejável que a pessoa pudesse levar o cão para todo lado, porque isso Exatamente. aumentava o bem-estar dos cães. Eu estou em desacordo consigo numa situação. Diga. Não são os cães que são mal educados. Pois, claro, sim, claro. O problema é esse. Claro. Mas é um problema de ovo e da galinha, não é? Porque se as pessoas não podem levar os cães para lado nenhum, eu acho que os cães também socializam um pouco, não é? Exatamente. Eu acho que deviam. E hoje em dia, por exemplo, nós basta irmos aqui a França, em Espanha não, mas em França todas as pessoas levam os cães para os restaurantes. Agora, o que é certo é que as pessoas educam os seus cães. E os cães comportam-se, não incomodam absolutamente ninguém. Porque não tem. Eu na Finlândia, Inglaterra, em França, nós vamos a qualquer sítio e as pessoas o seu cão está ali deitado ao lado e ele está sossegado sem fazer absolutamente nada. O problema é a parte social, não é? Repare, é a mesma coisa que nos hotéis. Há países em que é facílimo ir-se com cães para hotéis e os cães vão para os quartos e socializam sem problema nenhum. E há outros países que não. E porquê? Porque os donos, alguém leva um cão e o cão faz as necessidades no quarto, rói não sei o quê, destrói não sei o quê, e pronto, é uma questão social. Sim. Também talvez seja alguma questão de literacia, ou seja, o José falava há um bocadinho da pessoa poder ir à net e ver um site qualquer de qual é o que é mais indicado, mas da minha experiência, eu lembro de ver alguns sites desses e aquilo não era especialmente informativo, ou seja, era muito ambíguo. E depois as pessoas muitas vezes podem ser levadas, se não forem contextualizadas, a escolher um cão que na verdade não tem a ver muito com elas. Escolhem-no por um ímpeto qualquer e depois tem um pastor alemão num apartamento pequenino e passeiam no pouco, não é? Quer dizer, uma coisa qualquer absurda dessa. Que depois tem vários... Repare, é a mesma coisa que se dizer que uma pessoa que vive num apartamento quer um São Bernardo, quer dizer, não é possível. Sim. Por acaso eu tinha uns vizinhos que tinham um São Bernardo. Quer dizer, mas não é, quer dizer, o cão pode se portar muito bem, mas o cão não é um cão feliz. Claro. Por exemplo, a minha raça, os Bacianos é um cão de matilha, é um cão de caça, é um cão de matilha que não é um cão para viver num apartamento sozinho. E eu digo sempre às pessoas, às vezes ligam-me, eu só crio uma ninhada por ano e normalmente temos um grupo de criadores a nível internacional e trocamos os cães entre nós. Mas muitas vezes digo às pessoas, repare, mas diga-me alguém que tenha. E eu disse assim, olha, eu digo-lhe, pergunto no clube, no Baciano Clube Portugal, veja os criadores, mas isto não é um cão para ter num apartamento e para sair de manhã e voltar à tarde e o cão estar lá sozinho. Porque é um cão de matilha, ele necessita de companhia. E é melhor ter mais do que um, então. Exatamente. Ou um cão e um gato, ou um cão e um coelho não pode ser, porque senão ele matava. Mas um cão algo que faça companhia ao cão. Senão ele vai ter problemas, o cão começa a uivar durante o dia, o cão vai raspar, o cão vai ladrar, enfim. Então, estamos a aproximar do final, mas tem aqui umas perguntas guardadas ainda para lhe fazer. Mitos em relação
aos cães, algum queira referir? Ou seja, coisas que ouve dizer e que, neste senso comum, que é mais ou menos perpetuado, estão rotundamente enganadas. Por exemplo, em relação à personalidade de algumas raças, não sei. Repare, hoje em dia, algo que está muito na moda são os cães de raças perigosas. E esse é um mito que eu digo, não há cães de raças perigosas. Há donos perigosos. Sim, mas as raças foram escolhidas para ter determinadas características. Mas eu vou-lhe dar, por exemplo, um exemplo. Eu estive a julgar, agora há pouco tempo, em Espanha. E julguei Rottweilers. E julguei, tinha vários cães em ringue e 2 cães tentaram morder-me. E eu pedi-lhes para sair do ringue, não julguei e foram... Imagino que isso dê desqualificação, não é? Exatamente. Se não deve ser estranho. Acabo de julgar este fim de semana na Finlândia. Estive a julgar Rottweilers. Nenhum tentou sequer um gesto de ataque ou de qualquer, digamos, atitude mais agressiva. E isto, eu digo sempre, repare, se puser na mão de um delinquente uma arma, ele é capaz de matar alguém. Se lhe puserem uma arma na sua mão, não vai matar ninguém, pois não. E o cão é a mesma coisa. Se puser um cão nas mãos de uma pessoa que incentiva o caráter do cão, o cão vai ter uma postura completamente diferente que se o puser na mão de alguém que o trata normalmente e que o educa. Eu não tenho dúvidas de que é possível, com qualquer raça considerada perigosa, educá-lo de uma maneira que ele seja um cão que não dê problemas. Mas ainda assim, quer dizer, pegando naquilo que nós dizíamos há bocadinho em relação aos galgos, ou em relação com pastor, ou que tipo de raça seja, se o cão foi selecionado para ter aquela predisposição, ele tê-la sempre, não é? E de certa forma, se ele não a puser em prática, até se pode argumentar que o cão é infeliz, ou seja, está frustrado, não é? Não acho. Não sou dessa opinião. Como eu disse há pouco, o cão foi criado, ele pode ter, digamos, esse objetivo, mas não é um objetivo que seja, digamos, latente, que esteja à flor da pele. Poderá haver algumas exceções, não é? Pela experiência que tenho tido, e acabei de lhe dar este exemplo destas 2 experiências que tive há pouco tempo, acho que nós não devíamos falar em raças perigosas, até porque, repare, estatisticamente, as mordidas que são reportadas anualmente, na sua grande maioria, não vêm muitas delas destas raças. Curioso. Vêm muitas vezes de raças do 9º grupo, de cães de companhia, de caniches, de chihuahuas, disto e daquilo. Esses cães são muitas vezes muito agressivos, mas como são pequenos ninguém liga. Exatamente. Porquê é que eles são tão agressivos? Porque têm temperamentos, são cães que têm temperamentos muito fortes, não é? Aquilo teve que ver com algum afunilamento genético? É alguma... São cães que na sua... É um paradoxo, não é? Um cão de companhia. Ninguém se Mas chateia muito porque... Ou era porque as pessoas... Eu já ouvi essa teoria em tempos, que as pessoas achavam graça que eles ladrassem. Pode ser. Eu não acho piada nenhuma que eles ladrassem. Sim, eu também não, mas eu não sou grande fã desses cães. Mas como eu lhe disse, ainda há pouco tempo falava com uma professora aqui da Escola Superior de Medicina Veterinária sobre comportamento animal e ela era exatamente dessa opinião. E ela é contra a listagem de raças perigosas. Acha que essa listagem não deveria existir e deveria existir, digamos, regras para cães de todas as raças, não é? Porque, repare, não é muito natural que isso aconteça, mas pode ter um cocker, por exemplo, que é um cão agressivo. E esse cão não está sujeito às medidas legais para passear na rua que está sujeito a um Rottweiler. E pode ser muito mais perigoso que um Rottweiler, não é? Sim. Mas essa questão é importante, não é? Há um limite, quer dizer, é quase como a diferença entre andar com uma tesoura ou andar com uma pistola, não é? Exatamente. O qualquer pode magoar, naturalmente, não é? Mas há ali um limite do que ele pode fazer, até pela fisionomia dele. Sim. Por exemplo, há outras raças, por exemplo, o Staffordshire Terrier. É um cão que é, para os humanos, extremamente dócil. Extremamente dócil. E, aliás, nós não falámos disso há bocado, mas os cães do grupo 2, os cães de guarda, a ideia que eu tenho é que, embora eles fossem cães selecionados para terem não só agressividade, como poder físico contra, por exemplo, os lobos, são normalmente cães muito dóceis relativamente aos humanos e até pachorrentos, não é? Exatamente. Porque, aliás, a função deles era estar lá quieto o dia inteiro. Quietos, exatamente. São extremamente dóceis para crianças. É um paradoxo engraçado, não é? É, muito engraçado. Olha, eu dou-lhe um exemplo. Eu, quando era muito miúdo, 3, 4, 5 anos, tivemos sempre boxers em casa. Eles connosco eram gatos. Então, nós fazíamos-lhe
30 por uma linha, puxávamos as orelhas. Ninguém entrava o portão da nossa casa. Ninguém. Porque eles atacavam e não deixavam entrar. Mas connosco eram extremamente dóceis. Nunca ninguém foi mordido por nenhum cão daqueles. Sim, a minha experiência também é essa. Embora depois haja casos conhecidos de boxers. Até houve em Portugal há pouco tempo, não é? Que fizeram que mataram um miúdo, um bebê, já não sei como é que foi. Pois, mas às vezes, repare, eu às vezes quando me contam isso... Pois a pessoa não sabe o contexto, não é? Não sabe até de educação dos cães. Exatamente. Mas agora lembrando de uma pergunta que eu lhe fiz há bocadinho. Eu tenho ideia que há uma espécie de desfazamento entre as raças que tendem a ser mais populares, digamos assim, nos concursos de cães, e as raças mais populares entre o público. Posso estar enganado. Não, eu acho que não. Eu acho, os labradores, por exemplo, costumam... As raças mais conhecidas, labradores, golden retrievers... Repare, normalmente as raças que são mais populares a nível nacional são as mais populares nas exposições. Eu posso lhe dizer que houve uma altura que eram os cockers ingleses e tínhamos entradas enormes. Houve alturas que eram os Siberian Huskies. Sim, houve uma altura que estava muito na moda, quando eu era miúdo. Sim. Hoje em dia são os bulldogs franceses e as entradas dos bulldogs franceses nas exposições caninas são enormes. Mas porquê é que o bulldog francês se tornou tão... Porque repare, é pequenino, é um cão pequeno, sim. É um cão pequeno, é um cão engraçado. Eu não acho muito engraçado por acaso, mas eu também não, mas sou um bocado tradicionalista. Mas é um cão que é pequeno, que é fácil de ter em casa, que não necessita muito exercício e pronto. É um cão que se adapta à vida atual. Repare, o podengue português pequeno é um cão que está a ter imenso sucesso a nível mundial. Porquê? Porque é um cão rústico, é um cão pequeno, é um cão engraçado, é um cão com um temperamento engraçado e é um cão portátil, que se adapta lindamente à realidade atual, à nossa realidade social atual. Pessoa que vive num apartamento e pronto. E é isso que leva, digamos, à popularidade das raças. Eu acho que hoje em dia a popularidade das raças está intimamente ligada com o modo de vida. Sim. E as pessoas deixaram de viver, na sua grande maioria, em casas, passaram a viver em apartamentos e, portanto, não podem ter cães de grande porte e, por isso, as raças hoje em dia... Mas há algumas modas, não é? Exatamente. Há uma raça que se vê muito agora que é o Weimaraner. Weimaraner. Sim. Eu acho que é pela parte estética, porque de facto é um cão muito bonito. Não é? Existem Weimaranas pelo curto e pelo comprido. Existem pelo comprido. São mais raros, mas existem pelo menos, comprido. Mas lá está, não é um cão pequeno, não é? Não. Não é um cão pequeno. Mas é, mas é leve, não é? É leve. É um cão 20 e poucos quilos, imagino. É um cão leve. Também se vê muitos border collies agora, mas isso imagino que seja por ser um cão muito inteligente, por ser um cão inteligente e é um cão que está também na moda, um bocado. É afável ao mesmo tempo. E é um cão que é de fácil trato. Sim. E essa também é uma das Embora razões. requeira muito, eu nunca tive nenhum, mas imagino que requeira muito dispêndio de energia. Sim. E não é só isso, não é? Aliás, eu até... Foi uma coisa engraçada que uma vez aprendi com um tipo que era treinador de cães e eu fui lá com a minha cadela, o pastor belga, e ele mostrou-me uma coisa que é mais ou menos destas coisas, que são óbvias em retrospectiva, mas que na altura nunca tinha pensado. Que aquilo que ela quer não é necessariamente que nós a soltemos, por exemplo, ela gastar energia. Aquilo que ela quer, isto é, aquilo que mais a motiva, quer dizer, que mais bem-estar lhe produz, se quisermos, é cumprir uma função. E portanto ela acalma-se muito mais se estiver a trabalhar connosco, mesmo com trela curta, a fazer um percurso qualquer, do que a andar solta, sim. que aparentemente é um paradoxo, não é? E isso é que muitas vezes é difícil, não é? Um cão que tenha um cão pastor, por exemplo, que foi um cão desenvolvido para trabalhar o dia inteiro. Exatamente. E ter uma função o dia inteiro, não é? Não é como o cão lá está de guarda que estava sentado, deitado o dia inteiro e tinha que atuar em caso de emergência, ou o labrador, por exemplo, que tinha que ir buscar só num determinado período. O cão pastor tinha que trabalhar o dia inteiro, portanto são cães que exigem muito estímulo. E repare, é um cão que está sempre à espera de uma indicação do seu dono. Exato. Se tomar atenção à postura de um border ou de um cão de pastor, é um cão que está sempre a olhar para o gado, mas está sempre a olhar para o seu pastor a ver o que é que ele quer. Eu sei, quer dizer, o meu não... A minha não tem gado nenhum, coitado. Mas de facto é extraordinário e eu até estava a ter uma discussão com os amigos, meio na brincadeira, mas precisamente sobre a questão da inteligência dos cães. No fundo tudo depende disso, não é? Mas para mim um cão pastor tem uma inteligência muito mais exuberante do que os outros tipos de raças, porque ela, ao contrário do setter ou de outro tipo de raças com que eu já convivi, que não são cães pastores, ela está sempre atenta ao que eu faço. É evidente, porque a reação, digamos, e a postura do cão é evidente para o dono.
Sim. e é evidente para o condutor, ao passo que um cão de pista não é evidente. O que é um cão de pista? Por exemplo, os beagles, os cães que vão seguir os rastos, não é? Sim. Para nós não é evidente, porque nós não vemos ali o rasto. Claro, não é? exatamente. Ele está Nós não vemos o rastro da caça. Agora, o que sabemos é que ele está a seguir a caça e está a seguir aquele E rastro. conhecemos o produto final, não é? Exatamente. Sim, sim. É isso. E, portanto, para nós, ele ir por ali ou ir por ali é igual, não é? Mas para ele não, porque ele sabe que ali tem o rastro e vai a seguir o rastro da peça de caça, e por aqui não há rastro nenhum e não vale a pena agora. Portanto, se compararmos esta postura com a postura de um cão de pastor, nós sabemos que o objetivo está ali, que é o gado, ele está aqui, e nós mandamos para a direita ou para a esquerda, não é? Ora, nós, o cão de rastro, nós não o vamos mandar para a direita nem para a esquerda. Claro, ele é que nos vai nesse dizer, é muito mais vira à autónomo, direita, e tu viras à direita e vira à esquerda. Não somos nós. Nós é que vamos, digamos, seguir o caminho dele e não dar-lhe as indicações que caminho é que ele vai seguir. Sim. Não, é isso. Mas ela fazia umas coisas engraçadas. Por exemplo, às vezes detectava padrões ou sinais que eu estava a enviar sem eu querer enviar. Como, por exemplo, eu começava a vestir-me para ir correr, por exemplo. Portanto, vestia os calções e ele naquele momento ficava numa excitação, porque eu levo normalmente para correr, e eu naquele momento inicialmente não estava a perceber porquê. Depois é que percebi, tu já percebeste que eu pouco. E muitas vezes podia-se até passar um período em que eu não ia correr muitas vezes, ou seja, aquilo passavam-se meses ou semanas e ele, no entanto, mantinha aquela capacidade. Uma pessoa pegar na trela sim, esse é o clássico, não? Mas esse com todos, acho. Com todos. Quase todas as raças têm essa capacidade. Está bem, olha, alguma coisa que eu não tenha perguntado? Não, eu penso que abordámos aqui a maior parte. Sim. Raça portuguesa preferida? Alguma que queira promover junto de quem nos está a ouvir, especialmente? Eu penso que, como disse há pouco, o pudengue português pequeno é uma das boas raças, das boas nossas raças. E porquê? Porque exatamente o que eu disse há pouco, adapta-se à nossa realidade de vida atual. E, portanto, porque as outras raças, por exemplo, eu adoro o Serra da Estrela. Foi o meu primeiro cão. O meu primeiro cão, ainda não tinha um ano quando o meu avô me ofereceu um cachorro Serra da Estrela, que devia ter uns meses. Mas é um cão muito bonito, mas que hoje em dia é difícil ter-se para quem vive no andar. É muito grande. Não deve ter um cão da Serra da Estrela. Portanto, eu penso que hoje em dia, perdigueiro português, mas penso que a raça, houve uma altura em que o cão d'água, e continua a ser, o cão d'água é uma raça muito popular. Infelizmente, os melhores cães d'água portugueses já não estão em Portugal. Ah, é? Os melhores cães d'água portugueses hoje em dia estão nos países nórdicos. São os criadores dos países nórdicos que atualmente têm os melhores cães de raças portuguesas. Infelizmente, alguns criadores, uns morreram, outros deixaram de criar, e, digamos, a qualidade baixou muito em Portugal. Mas quando diz a qualidade, neste contexto, quer dizer o quê? Morfologicamente, os cães mais bonitos. Ok. E o número de efetivos também baixou. Por isso é que eu digo, nós, para salvarmos as nossas raças, temos que as divulgar a nível internacional. Porque nós somos um pequeno país. Sim. Precisamos de criadores estrangeiros que criem as nossas raças e que divulguem as nossas raças. E esse trabalho deve ser feito pelos clubes de raça nacionais das raças portuguesas. Por exemplo, como eu lhe disse, os pudengos portugueses estão a ter um sucesso enorme nos países nórdicos, nos Estados Unidos também já. E, por exemplo, os cães d'água. Houve uma altura em que os cães d'água estavam no Guinness Book do cão mais raro do mundo. Ah, sim? A raça foi, entre aspas, salva por uma senhora americana que levou para os Estados Unidos vários cães, digamos, com aquele extremismo americano de querer ter o cão mais raro do mundo, e que depois desenvolveu, e a raça foi salva depois a partir daí, não é? E depois deve ser um desafio também, não é? Porque se a raça é reconstruída com base em poucos cães, tem uma variedade depois é muito difícil, curta, exatamente. Depois é preciso, provavelmente ela teve que incluir ali outros cães, outras raças mas na deve ter ido buscar, depois começou à procura, encontrou um ali, outro ali, e começa-se a reconstruir a raça. Isso acontece com muitas espécies, que hoje em dia também sabe, algumas espécies que isso está a acontecer. Claro. Bom, livros. Livros. Eu acho que vou mencionar 2 livros. Um deles, e puxando a brasa às nossas raças, é o livro de raças portuguesas editado pelo Clube Português de Canicultura. É um livro bilingue, extremamente bem ilustrado. É um livro a mencionar. E outro livro é o livro de estalões, publicado pelo Kennel Club inglês. Também é um livro extremamente interessante, muito bem ilustrado,
e que também é essencial, consulta. É um dos livros que eu, quando tenho algumas dúvidas, consulto em algumas raças, é aí que eu vou. Ok, muito bem. José, obrigadíssimo. Nada. Foi uma excelente conversa. Espero que tenha atingido os seus objetivos. Atingiu. Um tema que ainda não tinha trazido. Este episódio foi editado por Martim Cunha Rio. Visitem o site 45graus.parafuso.net/apoiar para ver como podem contribuir para o 45 graus através do Patreon ou diretamente, bem como os vários benefícios associados a cada modalidade de apoio. Se não puderem apoiar financeiramente, podem sempre contribuir para a continuidade do 45 graus avaliando-o nas principais plataformas de podcast e divulgando-o entre amigos e familiares. O 45 graus é um projeto tornado possível pela comunidade de mecenas que o apoia e cujos nomes encontram na descrição deste episódio. Agradeço em particular a Tomás Fragoso, Gonçalo Monteiro, Nuno Costa, Francisco Hermenegildo, Mário Lourenço, Carlos Ceissa Cardoso, José Luís Malaquias, Tiago Leite, Carlos Martins, Corto Lemos, Margarida Varela, Filipe Bento Caires, Miguel Marques, Família Galaró, Nuno Iana, João Ribeiro, Miguel Vassalo e Bruno Heleno. Até ao próximo episódio.